Também gostaria de saber as semelhanças entre shiatsu e a reflexologia. Não tem semelhança nenhuma, a não ser a pressão, né? Mas o shiatsu, ele é feito ao longo do corpo todo, principalmente com dígito pressão, polegares, tá? Pode ser feito cotovelo, punho, palma da mão, mas basicamente são os polegares, e é feito o quê? No corpo todo. É uma massagem corporal. Já a reflexologia é uma técnica de microsistema, em que você estimula pontos determinados em uma região, que a gente chama de microsistema, que é um mapa. Então, por exemplo, os pés é uma região de microsistema, a orelha é uma região de microsistema, tá? A íris do olho é uma região de microsistema, que você faz, então, um estímulo nesse ponto que reflete o órgão representado por aquele ponto. Então, tem o ponto do coração. Se aperta o ponto do coração, ele manda um estímulo para o coração. Ponto do estômago, ele manda um estímulo para o estômago. Isso é o efeito reflexo. Então, reflexologia é uma ciência que estuda os efeitos reflexos no organismo humano, a partir de um estímulo num ponto que tem no microsistema, no mapa que representa o corpo, que representa o macro, tá? Então você tem essa relação. Então essas são as diferenças, não tem semelhanças nenhuma. A única semelhança é que é feita com as mãos. É técnica de massagem, tá? Mas terapeuticamente falando, tecnicamente falando, na prática falando, não tem semelhanças. Até regiões são diferentes. Você tem até alguns pontos nos pés. Não, nem isso, na verdade, também, né? Porque tem alguns movimentos que você pode realizar, mas não é bem a reflexologia, né? Mas pode ter um pouco de semelhança na hora que você faz alguns movimentos de deslizamento, amassamento, de relaxamento dos pés. Mas aí não é bem a reflexologia, é uma parte da reflexologia, tá? Porque para realizar uma reflexologia, e aí que eu te digo assim, que faz toda a diferença, é que tem que ter o estímulo. Se não tiver o estímulo, o cliente não recebe a informação no cérebro e não tem efeito nenhum. Então você precisa saber como gerar esse estímulo. E é isso que você aprende no curso. É isso que eu te ensino. Entendeu? Professor Cristina Fernandes, professor, caso de erisipela. Erisipela tem que tomar cuidado porque ela pode estar em fase de contágio, na verdade. Então, quando a gente tem, às vezes, a erisipela, que ela pode estar, dependendo do caso, ela pode estar, né, em processo infeccioso ali, tá? Então, tem que tomar cuidado, assim. Mas se tiver tratado, não tiver, né, em fase de contaminação, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Geralmente tem umas fases que tem que não tem crise, né? E aí quando ele fica mais controlado, por exemplo, assim, então isso tudo ajuda bastante na hora de você tá fazendo lá a massagem. Se for o caso, assim, às vezes você tem que pular essa região, né? Não faz na região que tem ali a ferida, né? Que tem ali, por exemplo, parecido com uma micose, essas coisas assim, tá? Que tem a lesão, e faz nas outras regiões que não vai ter problema nenhum. A questão também é que, por exemplo, assim, se você pratica a massagem dessa pessoa, se você consegue controlar o emocional dessa pessoa, ela tende a ter menos feridas, menos crises, e começa a aparecer menos, né, os sinais da erisipela, tá? Então, esse é um aspecto que a gente tem que trabalhar para controlar mais o quê? Controlar bem o emocional da pessoa. Junis Wunsch, como é que os japoneses encaram a medicina chinesa? Pois é, essa é uma boa pergunta, viu? Na época que eu estava lá, eu já sentia assim que não tinha muita influência da medicina chinesa no Japão. Tanto que o shiatsu é o shiatsu mesmo, e a vertente que trabalha com
os meridianos, né, que é o Hashiatsu ou Zen Shiatsu, são variações de pessoas que foram para o Ocidente, professores que foram para o Ocidente, alunos do Sensei do Shiatsu puro, tradicional do Namikoshi, tá? Mas que foram para fora e nesse processo aprenderam outras teorias e acabaram associando a dígito-pressão do Shiatsu. Que shiatsu literalmente é o quê? É pressão com os dedos, tá? Pressão com os dedos. E mesmo as técnicas como, por exemplo, a acupuntura, que a base é da China, o japonês, ele desenvolve uma outra maneira de aplicar. Então, tem a crânio-acupuntura de Yamamoto, tem a própria técnica de acupuntura, ela é muito mais superficial, né? Na medicina chinesa, você tem que aprofundar mais a agulha. Então, tem variações no método, tá? O conceito dos meridianos, dos pontos, eles são a base e aí não tem como mudar dentro do conceito da medicina chinesa. Mas fora isso, né? Aquela questão do método, da forma, da visão, do diagnóstico, da palpação, isso eles têm uma característica própria. O japonês, ele é mais próprio. Tanto que, por exemplo, que nem eu falei para você, no agulhamento, eles trabalham mais superficial. A agulha fica, às vezes, até bamba. Né? E trabalha muito com microsistema. Então, crânio-acupuntura, abdominal. Então, não é no mesmo estilo japonês. E no shiatsu também é dígito-pressão e efeitos fisiológicos ali. Nada de ficar trabalhando muito a energia. Você melhorar o fluxo energético é como se fosse algo assim, automático, um processo automático, e não uma questão de objetivo, tá? Não uma questão de objetivo, é mais para ter o equilíbrio, mais para gerar a homeostase, o conceito de homeostase, que é o equilíbrio orgânico, né? Para a gente ter ter mais saúde. Basicamente é isso, tá?